Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, domingo, nós iremos ler Marcos capítulo 12. Te convido a essa leitura dos Evangelhos de Jesus. Bom, pessoal, vocês estão acostumados, toda sexta-feira é a nossa jornada. Toda sexta-feira a gente lê os Evangelhos de Jesus. Excepcionalmente, essa sexta-feira não deu para ler os evangelhos, postar aqui no YouTube esse vídeo dos Evangelhos de Jesus. Por quê? Porque eu passei a semana toda com febre, doente, eu e meu filho, e eu não tive condições físicas para fazer isso. E o meu filho começou com febre, começou com a virose, e depois eu peguei também. E ele já está bem, está até brincando ali no parque, graças a Deus. Eu ainda não estou muito bem ainda, mas como ele já está bem, e eu estou melhor do que eu estava, mas não estou 100%, e não teve vídeo sexta, hoje é domingo, estou fazendo vídeo domingo, gravando no domingo, e quero, a Deus, postar no domingo à tarde, né? Ou à noite. Bom, pessoal, hoje nós iremos ler Marcos capítulo 12, tá bom? Vamos lá. Então pegue sua Bíblia e sua caneta, se quiser fazer algumas anotações, eu já estou com a minha aqui. Então, vamos começar. Marcos capítulo 12, verso 1 diz assim: E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela. E cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a deixou com os lavradores. E foi para um país distante, e na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, pegando, espancaram-no. Olha, caiu aqui, mas não quebrou o celular, graças a Deus. Bom, verso 2 diz assim: E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, pegando, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo, e eles apedrejaram, feriram-no na cabeça e o mandaram embora completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram, e a muitos outros espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda seu filho amado, tendo ainda o seu filho, a este ele enviou por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será toda nossa, porque ele não tem mais herdeiro. E eles, tomando, o mataram e o lançaram fora da vinha. Ele virá e destruirá. Verso 9. É porque estou aqui, pessoal, eu estou vendo meu filho, tá? Verso 9 diz assim: O que fará, portanto, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram
se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado essa parábola contra os fariseus, contra o povo judeu da época ali, contra os representantes da sociedade secreta farisaica, da sociedade secreta farisaica, da sociedade secreta herodiana, da sociedade secreta saduceus, da sociedade secreta dos grandes, entre aspas, religiosos, dos grandes religiosos da época. E eles sabiam que essa parábola estava falando deles. E deixando fora pelo seu caminho. Bom, eu não vou explicar muito essa parábola, porque essa parábola eu vou explicar ela mais direitinho, mais com detalhes, quando a gente ver no próximo trimestre o livro de Mateus. E no livro de Mateus é que eu vou fazer direitinho, vou falar direitinho sobre essa parábola. Bom, pessoal, hoje eu não vou falar muito sobre essa parábola, porque a parábola do semeador é uma parábola que eu tenho que ter talvez um vídeo só para essa parábola, para explicar essa parábola, porque 98% das pessoas não entendem, porque os pastores e padres e representantes, líderes de igrejas cristãs não explicam ela como tem que ser, corretamente. E como não explicam, as pessoas não sabem. Mas o que eu vou resumir dessa parábola aqui é dizer uma coisa que, olha, os judeus, Israel, não é mais o povo escolhido de Deus. É só você ler o texto. Você lê o texto, você vai ver que o dono da terra mandou pessoas de confiança para admoestar, falar, entrar em acordo, mas eles mataram todos até chegar o filho. Isso representa os profetas. Vários e vários e vários profetas, como Oséias, como Sofonias, profetas como Ageu, como Amós, Jeremias. Cara, esses profetas aí deram suas vidas falando e falando e falando e falando. Olha, Israel, parem de pecar. Não faça isso. Não faça isso. E mesmo assim, eles não ouviram. E passaram por tudo. Se você ler o Antigo Testamento, você vê tudo que Israel passou. E agora é a vez do filho. E na parábola ele diz que os filhos mataram, levaram para fora e mataram. Jesus foi morto aonde? Jesus foi morto. E aqui a parábola diz, Jesus diz, mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matar. Vamos perder nossa mamada, porque ele é o herdeiro. O verso 9 diz, o que fará, portanto, o Senhor da vinha? Vai ficar gostando deles? Não. Ele virá e destruirá os lavradores. Vai vir e destruirá Israel mesmo. Olha, tá aqui dizendo, não sou eu que estou inventando, não, meu Deus do céu. É uma leitura simplesmente literal. Mas você não entende assim porque o seu presbítero, porque o seu reverendo, porque o seu pastor, o seu padre nunca lhe ensinou assim.
E como nunca viu assim, você nunca entendeu assim. E mesmo lendo sozinho, você nunca entendeu assim. Por isso que é uma parábola que 98% das pessoas não entendem. Olha, o verso 10. Ainda não leste as escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou cabeça de esquina. Jesus, em 1 Pedro, é a pedra angular. Jesus, quando conversa nos evangelhos com Pedro, diz: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então agora, a igreja de Jesus, a igreja, o povo de Deus, o povo de Jesus é todos aqueles que têm Jesus. Henrique, cadê tu? Então são todos aqueles que têm Jesus. Quem é o povo de Deus agora? São aqueles que têm Jesus, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vê a mim, não vê o Pai. Quem não vê a mim, não vê o Pai. Quem me rejeita, rejeita o Pai. E quem faz bem ao próximo, faz bem a mim. E faz bem ao Pai. Meu Deus do céu, é impossível entender assim. Tire as escamas dos olhos e entenda dessa forma. Porque é assim que está escrito o Evangelho, o Novo Testamento inteiro, é se desligando de Israel. E vocês vê pastores e pastores e pastores e padres e presbíteros e reverendos fazendo teologias, botando a igreja de Deus como parte, como duas igrejas, a igreja que acreditam em Jesus e a igreja em Israel, que o pulmão e o coração da terra da volta de Jesus é Israel. Meu Deus do céu, vocês não entenderam os evangelhos. Se vocês pensam assim, vocês não entenderam o evangelho. Então é isso que está escrito aqui. É isso, tá? Bom, explicarei mais quando nós ler o livro de Mateus, tá bom? Vamos aqui ver. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus, verso 13, e os herodianos, para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Jesus responda. Mas ele, Jesus, conhecendo a intenção, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Me tentais, trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram-lhe um denário. E Jesus disse: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César. Jesus respondeu: Pois dá a César o que é dele, e o que é de meu Pai, dá as coisas de que é do meu Pai, e a de Deus as coisas que é de Deus. Bom, esses versos mostram novamente os herodianos com os fariseus e os escribas juntos, tentando Deus, tentando Jesus, né? Só um minuto. Tentando Jesus. Então, é interessante dizer a vocês que Jesus, ele conhecia o coração deles e sua hipocrisia, porque como já falamos nos outros capítulos, que Jesus, ele era
não era onipresente, ele deixou de ser onipresente, mas ele não deixou de ser onisciente. Tá? Ele não deixou de ser onisciente. Então, esse poder da onisciência, de ler pensamentos, de saber de coisas que estão no coração do homem, ele sabia porque ele era onisciente. Tá? Então, essa é a primeira resposta. A segunda é que os herodianos e os fariseus se uniram lá no capítulo 3 ainda de Lucas para dizer o quê? Para fazer o quê? Para fazer com que Jesus seja preso. E Jesus não foi preso aqui porque ele deu uma resposta altamente de QI 100, inteligentíssimo. Olha, se Jesus, você já viu muito pastor dizer assim, se Jesus falasse assim, não dá o tributo, os herodianos iriam agora fazer o quê? Iriam buscar prendê-lo. Porque se lembra dessa parábola do semeador, que eles não puderam fazer nada, mas agora eles vêm com uma ideia, vamos pegar ele no pulo do gato. Mas aí, se ele falasse isso, ele ia ser preso. E se ele falasse que não ia ser preso, e se falasse que sim, ele iria ficar impopular, não ia ser preso, mas ia ficar impopular com a multidão. E ficando impopular com a multidão, aí sim começaria mais forte os fariseus contra ele. Bom, é interessantíssimo isso, porque Jesus era muito inteligente, já falei, ele era onisciente. Bom, eu quero dizer a vocês também uma questão que aqui Jesus mostra que dinheiro não é de Deus, tá? Dinheiro não é de Deus. É o que está dizendo aqui o texto. O texto não está dizendo aqui? Dinheiro não é de Deus. O que são as coisas de Deus? São tudo que a gente já leu dos capítulos 1 até o capítulo 11. Porque o que Jesus está falando aqui, as coisas de Deus, ele ensinou do capítulo 1 ao capítulo 11. O que é que ele ensinou do capítulo 1 ao capítulo 11? De obediência, amor, perdão, tá? Se torne criancinhas para entrarem no reino do céu, tá? É isso que Jesus ensinou. É isso que é de Deus. Qual o maior dos mandamentos de Jesus que a gente leu no capítulo 11? Rapaz, o maior dos mandamentos é amar Deus e amar o seu próximo. É isso. Então é isso. Bom, mas continuando os evangelhos, o verso 18 diz assim: então se aproximaram os saduceus. Agora que os herodianos e os fariseus e os saduceus se uniram, nós já sabemos disso. Agora a primeira fase, herodianos e fariseus tentando Jesus, né? E aí Jesus passou. Agora herodianos e fariseus perderam a sua vez. Agora é a vez dos saduceus. E os saduceus chegam agora nesse momento para tentar tentar pegar Jesus. E começa assim o verso 18. Então se aproximaram dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão, olha que tá ruim para mim o vento, que seu irmão não deixasse, se morresse o irmão e seu irmão e um homem, o irmão de um homem, e deixasse sua esposa e não deixasse
filhos, que seu irmão tomasse a sua esposa, Rapaz, aqui tá ruim aqui pra mim, ó. A minha cabeça tá doendo e meu olho também. Cadê? Que seu irmão tomasse a sua esposa. É porque eu não tô legal, pessoal. Tomasse a sua esposa. Tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Agora a pergunta é essa. Você vê as perguntas dos herodianos e fariseus. Agora é a pergunta dos saduceus. E a pergunta dos saduceus é assim. Ora, havia 7 irmãos. E o primeiro tomou a sua esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo tomou a esposa dele e morreu e sem deixar descendência. E nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma forma. E os 7 o possuíram sem deixar descendência. Agora vai a pergunta. Por fim, depois de todos esses morreu também a mulher. Agora vem a pergunta. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu e disse-lhes: bando. Aqui é eu que estou dizendo, mas Jesus ele poderia ter falado assim: bando de Satanás. Mas Jesus respondeu dizendo assim: porventura vós não errais em razão de não conhecer as Escrituras, meus amigos, nem o poder de Deus? Porque a ressurreição dentre os mortos, eles nem se casam e nem se dão a casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes o livro de Moisés? Moisés não disse assim: como Deus lhe falou na sarça, dizendo. Deus não chegou para Moisés e falou dessa forma lá na sarça ardente? Não disse assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. Bom, explicar essa parábola. Essa parábola aqui vai dizer o seguinte: os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, eles não acreditavam em muitas. Os saduceus eram totalmente liberais. É como se fossem os liberais de hoje. Eram totalmente liberais, socialistas dos tempos de hoje. Mas a diferença é que os saduceus eram o alto clero, é o alto sacerdócio. Os saduceus eram o sacerdote, dos saduceus que vinha o sumo sacerdote da época. Os saduceus, ele conversava diretamente com Herodes. Nem os herodianos não conversavam diretamente com Herodes. Os herodianos eram partido de Herodes, mas não falavam. Os saduceus, sim. O sumo sacerdote, sim. É o grande clero da época. E bom, os saduceus tentam agora testar em Jesus na ferida e tentar Jesus. Porque se Jesus falasse assim: olha, vai ficar com o primeiro, porque o primeiro foi o primeiro a tirar a virgindade da bichinha. Eles iriam falar assim: mas para aí, se ele tirou a virgindade dela, mas o futuro da família não vem com um filho, e teve os outros 6, e não teve filho, ela teve 7 maridos. E agora no céu, vocês que acreditam nisso, o que vai acontecer? Jesus iria agora, nesse momento, se falasse isso, ficasse com o primeiro, eles iam dizer: você está mentindo, porque, olha só, você está mentindo, porque a descendência vem pelo filho. E esses fariseus aqui acreditam na descendência, acreditam na ressurreição.
E essa é a prova, pessoal, que não existe ressurreição. E a prova é que ele não é o Filho de Deus, porque ele não entende as Escrituras. Porque, para quem não sabe, os saduceus, eles não acreditavam nos livros de Jeremias, nos livros de Isaías, em nenhum livro desses aí não. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. E aí, na hora da resposta, Jesus vai usar o Pentateuco, dizendo: tu se lembra de quando meu pai chegou na sarça ardente e falou com o apóstolo, com o cara que vocês mais amam nesse mundo, que vocês idolatram mais do que a Deus, que é Moisés? Vocês amam e idolatram Moisés, mas o que foi que meu pai disse para Moisés? Meu pai disse para Moisés que ele é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E dá pergunta a vocês: então isso quer dizer que ele está vivo ou não está? Foi uma resposta espetacular que eles não tiveram como responder, porque ele provou, ele fez uma forma, uma metodologia de resposta que calou os saduceus, tá? Agora verso 28, e vindo um dos escribas, já foi os saduceus, já foi os herodianos, já foi os fariseus, agora vem os escribas. E vindo um dos escribas, ouvindo tudo aquilo, discutirem e percebendo que lhes havia respondido tudo, perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos para Jesus. E Jesus já tinha respondido os herodianos e os fariseus. Já tinha respondido os saduceus. Por que ele não vai responder isso agora? É simplesmente uma pergunta simples. Qual é o maior dos mandamentos? Simples para Jesus. Simples para o homem que fez os mandamentos. Porque o próprio escriba não entendia sobre isso. E ninguém entendia sobre isso, porque para todos os mandamentos são iguais. É tão iguais que, tanto no livro de Levítico e Números, eles tinham a constituição deles, vamos dizer assim, eles tinham a constituição deles, que eram os 10 mandamentos. Mas tinha as leis cívicas. E as leis cívicas são 613 leis. 365 das 613 leis dos judeus, do povo de Israel, das 613 leis, 365 leis eram leis de não. Não faça isso, não faça aquilo. Voltando, pessoal, é porque, olha, aqui onde eu tô, toda ela passa, eu tô colhendo meu filho aqui, aí sabe como é que é, né? Cuidado nunca é pouco. Bom, eu tava falando sobre, são 613 leis, 365 leis é sobre não para cada um dia do ano, e 248 leis são 48 que pode, ou como mandamentos. Bom, leis demais. E o escriba é o doutorado, era o cara que entendia sobre as leis, sobre as 603 leis, e o cara que entendia mesmo sobre as 603 leis, e agora ele quer saber qual é a maior lei. E aí, Jesus responde. Vamos ver a resposta de Jesus, tá? Cadê tua sandália? Tua sandália. Diz assim, Jesus respondeu, verso 29. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante ao primeiro. A diferença é que o segundo,
você vai amar do mesmo jeito que eu falei no primeiro, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que eu falei agora há pouco, mas agora para o próximo. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. Então o maior mandamento são esses dois. E o escriba lhe disse: bem, mestre, tu disse a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força. E de amar o seu próximo como a si mesmo é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo a maravilha que sabiamente esse escriba disse, respondeu o escriba e disse assim: escriba, tu não estás longe do reino de Deus. Continue assim, escriba, tu não estás longe. Continue com esse pensamento. E nenhum homem depois disso ousou fazer pergunta. Também já era pergunta demais, né? Várias e várias perguntas aqui, né? 35. E Jesus respondeu e disse enquanto ensinava no templo. Agora Jesus está no templo. Jesus está em Jerusalém. E você vê que depois Jesus chegou em Jerusalém, perguntas de uns aqui, perguntas de outros aqui, tal. Pergunta. Jesus ainda no templo, né, respondeu. Há muitos que falavam, dizendo: como dizem os escribas, Cristo é o filho de Davi. Como esses escribas dizem que eu sou filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo de Deus: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos. Aqui, pessoal, porque meu pé já está dormindo. Faça os teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo se chama Senhor, como é ele, então, seu filho? Verso 37, novamente. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele, então, ser seu filho? E ele dizia na sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas. Porque eles estão roubando as viúvas. Porque eles estão roubando todos os que não podem se defender. Eu estou falando isso. Continuando o texto diz assim: porque eles estão roubando as casas das viúvas e sob o pretexto de fazerem longas orações, esses receberão maior condenação. Verso 41 diz: e ele, terminando de falar isso, assentou-se Jesus defronte do tesouro do templo e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viuvinha pobre, depositou 2 leptos que valem 1 quadrante. 2 moedinhas, vamos falar assim. E ele, chamando assim os discípulos, disse aos discípulos: ó, avião ali. Cadê esse avião, meu pai? Não estou vendo. E ele chamando os discípulos, discípulos, vem aqui, olha só, olha essa viúva aqui. E vindo uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando os discípulos, disse: na verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram a sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu
meio de vida. Esse é um dos textos mais... ele faz parte, eu sempre digo, há 5 textos dos evangelhos, são 5 textos nos evangelhos, 5 textos dos evangelhos que eles deturpam. Estou falando só dos evangelhos, que eles deturpam. E esse texto, essa história da pobre viúva é um dos 5. Que eles não falam a verdade para você, que eles não querem que você aprenda a verdade. Porque toda vez que uma pessoa vai ensinar sobre esse texto da viúva, diz, olha, que lindo, ela deu tudo que tinha para a igreja, ela deu toda a sua vida para a igreja, ela não deu uma coisinha que estava sobrando para a igreja, ela deu uma coisinha que ela deu tudo, ela é um exemplo que tem que dar tudo, é isso que te ensinaram. Mas esse texto não quer dizer isso. Jesus não está glorificando a pobre viúva porque ela deu tudo. Tu acha mesmo que Jesus achou bom ela dar tudo que tinha e morrer? Porque ele diz aqui, olha só, mas ela depositou tudo que tinha, todo o seu meio de vida. Provavelmente essa mulher vai morrer, já deu tudo, e agora? Vamos a todo o contexto, do verso 38 ao verso 44. Do verso 38 ao 44, Deus faz uma denúncia contra os escribas, que eles oram alto para as pessoas ouvirem, que eles se vestem muito bem para as pessoas olharem para eles, que eles fazem grandes orações. Mas uma dessas dos escribas, dessas denúncias dos escribas, é o verso 39 que diz assim: e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes. O 40 diz assim: que devoram as casas das viúvas e sob o pretexto de fazerem longas orações, estes receberão maior condenação. É como Jesus está falando assim, este rouba as viúvas, rouba tantas as viúvas, sobre a casa das viúvas, ou rouba as viúvas, roubam todos os necessitados, vamos dizer assim. Mas eles receberão uma condenação. Tu quer ver como eles roubam a viúva? Olha aqui. Ei, discípulos, vem aqui. Eu não falei que eles roubam a viúva? Olha só essa viúva chegando aí, ó. Tá vendo aí? Tá chegando? Deu tudo que tinha, coitado. Por que ela fez isso? Porque eles ensinaram a doutrina errada. Vai tudo pro lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e o inferno. Tá bom? Todos esses pastores, líderes religiosos, pastores, presbíteros, sei lá o que falam nessas igrejas, vão tudo pro quinto dos infernos. Fale a verdade, o evangelho é para falar de amor e condenação, mas não condenação por dinheiro, que Jesus não quer dinheiro, porque se Jesus quisesse dinheiro, ele não multiplicava pães para ninguém. Ele fazia a vaquinha, vamos contribuir, pessoal, mas é isso, Jesus não fez, e por que você cai nessa, cara? Eu caí muito nessa. Eu fui por vários anos na igreja adventista. Eu recebi, acho que por 5 anos, selo da pessoa que mais devolvia disso. Porque eu entendi assim, me ensinaram assim na igreja adventista, mas não é só na igreja adventista, é de qualquer igreja. Existia um pastor, que o nome dele é Edelmar, que ele fazia questão na igreja adventista de chegar na frente e falar, olha, fulano de tal aqui foi o que mais devolveu o dízimo, aplaudam ele. Na época eu ficava maravilhado, porque eu entendia assim. Não entendia ainda o evangelho. E isso ficou por muitos e muito tempo. Todas as igrejas são assim. Infelizmente, tem a questão do dízimo, tem a questão das ofertas e tem a questão das ofertas e sacrifício. Cara, não vou explicar sobre dinheiro nas igrejas, não é o tema de hoje. Mas,
Esses foram os últimos versos do capítulo 12. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Eu não estou muito bem, perdão, porque o vídeo está saindo hoje, mas olha só, compartilhe o vídeo, compartilhe muito esse vídeo para chegar a muitas e muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Fiquem com a paz de Cristo Jesus. Valeu.